Pessoal, quando é feito a percepção de que diante dos problemas nós precisaremos de uma postura nobre, elevada, para, em lidando com isso, podermos fazer os avanços espirituais. Isso, de certa forma, traz que, quando nós criamos um propício clima para solucionar de forma pacífica, edificante, nobre, as crises que surjam, nos alcancem, vai acontecer que vamos deixar aquela conduta de inquietude excessiva, que faz uma dificuldade, às vezes insignificante, se agigantar na nossa fantasia, na nossa imaginação. E por isso, quando a gente cultiva entendimento e serenidade, a gente consegue extrair o aprendizado e o melhoramento. Consoante vai ser dito, encontro marcado, capítulo 57. E, na verdade, os problemas nem sempre são tão elefânticos igual a gente pensa. Mas a nossa incapacidade de resolver isso, desfazer isso. Então, a nossa inépcia moral é maior do que o problema propriamente dito que costuma nos alcançar. E isso, gente, vai pedir uma perseverança, porque quando eu estou perseverando nos mínimos detalhes do meu proceder, eu consigo, nas situações mais complexas, extrair a melhor parte. Em sendo assim, a cada momento vai ser lançado para nós um enigma que nos competirá decifrar. Em sendo assim, os problemas e as dificuldades são renovadores e secos, e nos embaraços teremos esses labirintos, onde precisaremos achar a saída, e se a gente aceita isso e acata de forma calma, mansueta, vai ser feito o desvizamento do aproveitamento, que esse clima propício a uma tranquilidade, a uma reflexão mais demorada, inclusive quando diversas situações, cada qual vai pedir uma resposta diferente, numa rapidez diferente, mas ao mesmo tempo embasada numa intuição nobre. E por isso que, se percebermos que estamos tirando de nós cotas crescentes de simpatia, compreensão, nós vamos poder examinar as facetas diversas desse espectro e, numa situação que vem ao nosso encontro e nos dificulta, isso vai começar a ser uma abstração de que não é algo que está me afetando enquanto minha individualidade, mas um episódio com know-hows, funções, no geral benefício. Então a gente ajuda isso a fazer a roda encaixativa nos mecanismos circunstanciais, em louvor da comum harmonia. E, em sendo assim, quando a gente tem uma pedra que, sem querer, ela nos fere, com certeza ela vai ser a peça angular que vai sustentar a segurança de uma edificação, de uma construção. E não é pelo fato dela ter me trago
algum desgosto, algum dissabor que vai ficar impalatável para mim. O bem que pode advir dela. Em sendo assim, não seria motivo para movimentá-la fazendo o seu arredo do serviço enquanto excluí-la, mas auxiliá-la a ingressar na roda de trabalho que ela deve prestar ao seu entorno como cada qual existente. Então, gente, quando eu estou diante de uma desilusão, de uma crítica, de uma perseguição gratuita, de um desentendimento, que é assim, muito comum. Inclusive porque nós conversamos energeticamente. Se a gente considerar, por exemplo, os animais, eles têm uma troca energética conosco. E quando a gente fala dos animais, eles têm uma energia, um psiquismo, em que não existe o ciúme, o ódio, o orgulho, a inveja. Então acaba que, como nós estamos em faixas onde esses sentimentos pipocam pela nossa condição inferior, o contato com o animal e a troca de energia que acontece com ele, isso nos protege de muitos danos, enquanto dardos arremetidos contra nós, que para ele não faz mal, mas que para nós pode nos desequilibrar. E aí esse animalzinho, ele acaba absorvendo esses dardos, porque para ele é indiferente, e ao mesmo tempo ele vai nos trazer energias positivas pela troca que nós acontecemos, porque ele também está em evolução e ele precisa do contato conosco para evoluir. Então, se a gente considerar, por exemplo, a importância que é o nosso contato com o animal que for, dá para a gente perceber o quanto entre humanos nós estamos com algum tipo de troca energética. Só que quando a gente fala entre humanos, nós temos tanto trocas energéticas elevadas que vão nos fortalecer, nos animar para boa luta, nos divisar uma intuição melhor, quanto aquelas interações menos felizes, em que uma série de dardos envenenados são arremessados de lado a outro e que realmente precisará encontrar em nós esses esforços protetivos e elevativos que vão nos permitindo a conexão com o que é elevado. E por isso que na questão, por exemplo, quando a gente fala de um animal de estimação, por exemplo, o próprio bem que nós fazemos a um animal, ele abre caminho de cooperação profunda. E para o lado do mal é verdadeiro. Então, assim, se eu tenho uma trajetória de maus tratos aos animais, isso acaba que vai me prejudicar a ter uma interação em que é boa com eles e, consequentemente, de poder viver os benefícios emanantes dessa troca energética. Por isso que, mesmo quando a gente fala de algo que a gente faz por um animal, a gente tem que espiar e reparar aquilo, quanto antes. E a forma de vida que for, termos a gratidão, o carinho e a proteção para toda forma de vida. Que precisa que nós, humanos, tenhamos essa atitude de resguardar, de auxiliar para a sua melhor evolução. E de poder realmente assimilar de nós cotas melhores para o seu voo na romagem de burilação e evolução. Porque seja o micro-organismo que está em nós, uma célula, um animal, eles estão aprendendo com o nosso psiquismo e vice-versa enquanto troca energética.
Então, o meu exemplo no bem interfere, porque é um espelho nessas interações que eu faço. Agora, se eu me demoro em sentimentos mesquinhos, acelvajantes, acaba que eu vou virar um espelho nessas interações mais para o mal. E aí, ao invés de eu abrir esses caminhos de profunda cooperação, onde as trocas energéticas, ela me fortalece e me ajuda no que eu preciso realizar, eu acabo cavando fossos de lamúria e de despenhadeiro. Por isso que seja o que foi na direção de quem for, caímos com certeza o quanto antes, nos arrependendo, espiando e reparando. Igual, gente, uma gatinha que nós houvéramos trago, e é a primeira vez que eu tive esse contato com esse animal. Nós tivemos lá em casa vários cachorros, tivemos pastor alemã, o Basset, Pinte, Cocker Spaniel, que teve 2 lá em casa desse, Golden Retriever. Enfim, nós tivemos alguns cachorros assim ao longo da nossa infância, adolescência, sempre tinha um cachorrinho lá em casa. Então eu tive muito contato com cachorro e gosto muito. Mas quando é considerado a vida, é algo que me fascina, que eu tenho muito carinho pela vida em si, pelas diversas manifestações de vida e de movimento dos diversos seres, para falar só da Terra, porque a gente sabe que tem outras dimensões e outros orbes, com seus respectivos seres vivos. E então, sim, realmente eu gosto do contato com os animais. E quando eu tive contato com esse filhotinho, foi recente que houve a possibilidade de haver doação. Só que ela já estava arisca, até pelo temperamento dela. E assim, a gente poder interagir com o animal de estimação é realmente um presente, até porque esse animal que a gente traz para uma adoção, ele se torna um protetor espiritual na nossa vida. E acontece que quando aconteceu de trazer ela já estava arredia, pelo fato de ainda ser um filhote de 2 meses e pouco, e chorou realmente assim com muita intensidade, num alcance assim de bairro, dos miados que ela fazia, pelo fato da inadaptação dela aqui no ambiente, porque isso demora um tempo mesmo. E assim, quando foi ontem, que já era a 3ª noite ali, que realmente estava complexo, até mesmo deitar e fechar o olho, porque ela me chamava de novo com barulho. E, inclusive, eu houver depois colocado no grupo do prédio a questão de uma adaptação que estava sendo feita com um gatinho, pedindo desculpa. Mas acabou que ela, quando chegou na 3ª noite, que realmente não cedia, porque foi quando eu consegui ter uma aproximação dela, porque ela fugia de mim. Eu ia tentar aproximar dela, ela ia para trás da geladeira, naquele cantinho que tem ali quente. Aí, às vezes eu estava ali mais próximo, ela já saía e ia para onde está a área com a máquina de lavar. Depois, ela começou a ir para o meu quarto, debaixo do armário, e ficar no cantinho, mas chorosa, realmente dando esses episódios. E assim, acabou que quando foi essa noite de madrugada, quando eu consegui com uma coberta, um edredom de casal assim, ele é fofão, então eu consegui envolver ela, porque quando inclusive eu fui tentar pegar ela atrás da geladeira, ela me mordeu, então a gente tem que ter cautela, porque o animal, ele pode nos estranhar, pode
avançar em nós, morder. Isso faz parte, isso não é por maldade que ele faz isso. É a adaptação que ele está vivendo, é o seu temperamento, é como a sua espécie funciona. E nós é que precisamos ir conduzindo essa linguagem com ele de bondade, de paciência, de carinho, de amor, muito amor, porque aí a gente vai podendo fazer essa interação nobre, porque a partir do momento que a gente dá esse caminho, dá esse exemplo para ele, ele vai seguir, ele vai fazer essa interação conosco. Mas não significa que ele não vai nos estranhar, porque isso pode acontecer. E faz parte. Aí nós, nessa postura de acolher, de ajudá-lo a ambientar melhor, inclusive conosco, a gente vai podendo fazer esse benefício. Mas por fim, quando chegou nessa madrugada, que quando eu consegui envolver ela com aquele edredom, e ela já estava assim num canto, eu comecei a fazer carinho nela para ela poder ver se desligava e conseguia dormir, ela ainda chorava muito. Então eu achei que ela estava doente. E, inclusive, quando ela foi no veterinário que eu tinha deixado ela lá, foi feito um exame abdominal e realmente são as fezes, porque como ela não está adaptada aqui, ela não defecou em 3 dias. E aí isso pode estar causando dor nela. E de fato estava causando. Aí precisaria dar uma medicação para ir fazendo a saída dessas fezes e adaptação dela ao hábito evacuativo. Mas, por fim, tinha sido feito a indicação de um colocador na tomada de um difusor de feromônio sintético que ajuda o gatinho a acalmar, mas isso teria que ser pedido, que não tem aqui na cidade. E uma homeopatia, um floral, que tem como manipular, que eu tinha olhado isso, para pôr na água para ajudar ao anti-estresse. Mas por fim, gente, quando eu já tinha tirado ela de lá, eu já tive a intuição que eu deveria levar para a dona que tinha feito a doação dela para mim, porque no ambiente aqui onde eu estou, talvez seria melhor um gatinho mais manso, até pela questão da adaptação pelo ambiente que acontece aqui onde estou. E são realmente momentos difíceis, porque acaba que você deixar um animal assim, depois de um dia que você passa com ele, você sente muita falta, o coração aperta muito. Mas tinha me vindo que eu deveria arrumar um outro gatinho mais manso para trazer. Então eu até deixei as coisas aqui de gato, o comedouro, o bebedouro, a ração, a areia, a caminha, uns brinquedinhos que tinha trago. E vou estar vendo essa questão dos calmantes para quando um outro gatinho vier, já está ambientado para facilitar a adaptação. Mas mostra, gente, que o contato nosso com os animais, ele acaba que ele se expande. Quanto mais a gente está aberto para essa cooperação, mais a gente expande a nossa interação com eles. Isso beneficia a todos. Igual o Chico, ele tinha cachorro, tinha vários gatos e tinha os seus passarinhos, as suas aves, mas que eram aquelas que chegavam ali na sua janela, depois que ele tomava o café da manhã, ele punha os miolinhos de pão ali para elas virem comer, porque na gaiola seria violentá-las, prejudicá-las. Aí, para que elas não ficassem presas, ele, na verdade, punha um miolo de pão ali, elas vinham comer, as aves. Então, ele tinha várias companhias nesse sentido e trazia aí essa interação com esse mundo maravilhoso dos animais e que nos leva a tantos aprendizados.
Então, assim, é por isso que a atitude mental, ela vai nos ambientando para voos maiores. E até para que nós possamos internalizar essa renúncia, essa doação. Porque chegar num determinado ponto da nossa trajetória, já não vai ter importância tudo que for distração para nós, do que importa. E o que realmente nós precisamos focar e realizar em dada área é o que vai valer. Tudo que for qualquer forma de distração e de desvio daquilo, a gente prescinde, evita, para focar no que importa. Igual o Chico mesmo, ele tinha muito foco, por isso ele pôde realizar tanto encarnado aqui, porque ele tinha o olhar na meta, no alvo que o competia alcançar, e seguia intemerado. Por isso que quando a gente tem essa focação e esse olhar no que importa, isso de certa forma vai nos fazendo lapidar muitas arestas. E em sendo assim, vai acontecer que nós poderemos economizar recursos, outros, para os tentames que estamos envolvidos. Por isso que, diante do que for que nos alcance, seja remetido à nossa direção, recebemos isso sem rancor e absorvamos a útil e favorável mensagem de que se fazem veículo para nós. Daí poderemos perceber que a crítica, ela nos ajuda como um inseticida que imuniza a árvore global do nosso trabalho contra as destruidoras pragas que nos ameaçam de perto e que nos rondam. Então, às vezes aquilo que nos alcança enquanto uma agressão gratuita, uma crítica, isso realmente vai sendo essa inseticida e esse eliminador de muitas pragas perigosas. E quando, por exemplo, a gente vive uma desilusão, pode ser uma transformação benéfica e imperiosa que nós estamos precisando viver. O desentendimento, muitas vezes isso vai ser a supressão de obstáculo pequenino, antes de se formar maior obstáculo. Porque, assim, um obstáculo, quando ele é pequeno, ele é mais fácil da gente demover aquilo e resolver. Se aquilo se transforma em um obstáculo maior, isso pode configurar uma situação já mais complexa, que já vai exigir um tempo maior de nós, uma abordagem maior daquilo. Então, às vezes, um desentendimento ele pode até favorecer essa questão de demover óbices pequenos, antes que isso se torne algo ciclópico e que vai demandar maior cota de trabalho naquela direção para ser resolvido. E quando a gente fala da gratuita perseguição, isso estabelece uma condição para que a ajuda e o apoio dos amigos verdadeiros se levante ao nosso lado, junto de nós, para a realização mais ampla e união mais íntima. Por isso, o problema, ele vai significar uma transformação, uma mudança, e essa mudança pede adaptação ao real, para o bem de todos os envolvidos e mais felicidade acentuada para cada qual.
no nível em que cada qual estagia e se coloque, porque cada qual de nós estamos no nível que nós nos colocamos mesmo, porque somos herdeiros de nós mesmos, e a cada um segundo suas obras. Daí que cada qual vai transitar na faixa onde se locupleta e onde se escolhe. À frente de qualquer desafio que se coloque, recebamos isso como um convite da vida bendita, em nome do Deus de todos nós, para que nós venhamos a mais amplamente compreender, sempre melhorar e servir com mais afinco. Agora, quanto mais a gente adianta essa percepção de que nós nascemos para ser útil, nós só vamos deixar aqui o bem que a gente faz, mais a gente procura se esquecer para servir. Então, a gente não está assim tão preocupado com nós mesmos. Na verdade, a gente prescinde da nossa situação pelo bem comum. Por isso que, em sendo assim, quando nós estamos em meio à saraivada de maledicência de injúria, que pretende nos barrar a transformação da ideia do pensamento em renovadora marcha, ou paralisar nossas mãos, nossos braços, nossos pés no curso das obras boas, isso acaba que só nos levará a um agigantamento da fé sob o impacto da injustificada perseguição ou do gratuito ódio. E com isso nós vamos trabalhar com mais valor afincoso. Por isso que esse sobrenadar, pairar acima da contingência do dilúvio sombrio, fiel ao raio luzoso que nos aponta o certo rumo, diz de que essa solidão é nela que eu vou ser chamada a persistir e a avançar no bem. Porque se eu for esperar eu ter as melhores companhias, eu ter as melhores ensanchas e eu ter os melhores exemplos, eu vou ficar parada. Na verdade, eu sou chamada a, na solidão, nas agruras da minha trajetória, fazer isso mesmo, qual seja, persistir no nobre e trazemos aqui a solidão de Jesus mesmo, quando ele proclamou a grandeza sobre o triunfo do mal aparente, fazendo a ensinação para todos nós que nós só vamos realmente sobrepor e vencer o mal quando em cada trabalhinho que nós abraçamos tivermos a coragem que precisa de perseverar no bem até o derradeiro momento, porque começar é fácil, continuar é difícil. Agora, concluir, gente, é sacrifício. Se eu não estou disposta a me sacrificar para fazer aquilo, eu vou parar no meio do caminho. Porque aí a minha vaidade vai ter voz, meu melindre, meu capricho, o meu egoísmo. E aí corrompe. Eu não consigo perceber que eu, ao esquecer de mim, sob esse apanágio de vitória sobre mim mesma feliz, eu consigo ir em busca do foco, o que importa, e aí o trabalho é corrompido, degenerado.
Então, nós somos chamados aí a cumprir um dever, suportarmos um sofrimento, uma dor e exercermos um apostolado, que diz muito mais da minha dedicação àquilo do que propriamente dito, gente, aquilo em si, mas a forma como eu faço. Naturalmente que é algo direcionado para uma edificação. Igual uma adolescente que ela tinha comentado que ela estava na dúvida do que ela ia fazer, porque algumas outras adolescentes estavam falando coisas dela, falsas, mentirosas, e aquilo tinha chateado ela, e ela estava assim, realmente amuada com aquela situação, e querendo aí desforrar, e foi quando nós conversávamos que, nesse caso, o silêncio é a melhor atitude. Por quê? Porque quando eu estou na vitória sobre mim mesma, e esqueço de mim para auxiliar o meu entorno, eu não preciso mais me defender em relação a quer que seja. Eu não preciso mais me justificar. Não preciso mais transmitir uma dada aparência. Nós somos responsáveis pela imagem que a gente deixa no outro, isso sim. Mas eu já não preciso mais dos escapismos, dos desculpismos, das justificativas acerca de mim mesmo. E saio do quadro de vitimização. Eu vou estar fazendo essa justificativa e essa defesa quando for o outro, para proteger o outro. Mas quando se diz respeito a mim, a gente silencia e segue, dando perdão e continuando a nossa trajetória. Por isso que, naturalmente, quando a gente existe a tentação e sedução, que vem impressões ciclópicas sobre nós, a todo momento, a gente se faz alvo dos dardos arremetidos, tantos quantos abafar o próprio consciencial, no lado negativo das humanas convenções, seguidos da orgulho ou atolados no vício dos pessoais interesses. Por isso que a gente acaba se tornando mira para essas saraivadas que nos alcança, mas respondemos com compaixão, oferecendo os caluniadores e podendo então endereçar o benefício da prece, porque separamos o caluniador da calúnia. Como apartamos o processo infeccioso de um enfermo e esse processo infeccioso conseguiremos perceber que ele corrompe as energias, as vibrações do enfermo. Então a gente separa essa corrupção energética do enfermo. Por isso que essa persistência, mesmo que a gente ouça prodígios de tantos quantos houveram feito lauréis fora disso, nós continuamos o que estamos fazendo. E mesmo que haja convite de amigos para abandonarmos esse labor, porque a gente pode ser bom, ser útil, simplesmente não praticando maldade. Em meio a essas falácias, a gente persevera. E a questão de tolerar, gente, com mansuetude as ofensas, também tem a ver com a percepção que a gente tem de que a ofensa, ela é fruto de uma ignorância, de um dessaber. Ou seja, é uma ausência da espiritual luz, e nós não poderemos condenar um viajor que se arrojara pântano abaixo quando estava caminhando sob um treval. Por isso que
ao percebermos que nós poderemos, mesmo em meio às ondas revoltas, nós teremos aí uma nova maneira de enxergar e de perceber o que nos ocorra. Inclusive, considerando que nós estamos aí numa crise após a outra, porque na verdade a gente está andando com o carro e ao mesmo tempo trocando pneu. A gente não para o carro para trocar o pneu. O nosso processo da caminhada aqui nesse hobby é a gente consertando o carro enquanto ele está andando. Troca um pneu, olha um motor, arruma a bateria. E esse processo ele acontece enquanto o carro está rodando. Por isso, gente, que nós somos chamados aos malabarismos nobres e aos desenvolvimentos de rapidezes sublimes que nos permitam ter mais acerto em menos tempo para realizarmos tanto quanto precisamos, porque a gente vai ganhando tempo. Mas também vai nos dando uma percepção de que quando a gente tiver resolvido uma coisa, a gente pode seguir, porque senão a gente desfoca. E aí, pode ser o que for que eu precisei arrumar nesse carro em movimento, do tamanho que for aquilo ali, quanto um problema. Mas eu, nessa rapidez, já resolvo e já sigo, em vez de parar naquele problema, me traumatizar com ele, me vitimizar. Eu já faço aquele conserto ali, com o carro em movimento e continuo. Porque outros virão na sequência, porque é um teste após o outro. Nós aqui estamos submetidos a experiências que nos provam a todo momento. Então, se nós estamos a braços com uma situação desafiadora, ou várias ao mesmo tempo, à medida que a gente vai resolvendo, outras vão surgindo. E às vezes a gente nem resolveu todas. A gente resolveu uma das situações desafiadoras, outras já surgem. Então, sim, gente, é realmente essa cambiância que, à medida que a gente vai desenvolvendo essa resposta adequada e vai conseguindo fazer esse avanço, a gente vai aprendendo muito. Porque nós somos chamados a fazer essa burilação constante. A gente não vai ser deixado num canto aqui. É por isso que, quando alguém está desfrutando de situações de prazeres fáceis, é caminho de perdição, porque esse orbe aqui não é um orbe de férias. Nós viemos aqui com uma programação muito clara de vivermos expiações e provas e, a partir disso, demonstrarmos valor e talharmos recursos. Por isso que aqui nós estamos a braço com situações que são enigmas para nós e que nos alcançam o tempo todo. Então, esse é o caminho estreito que Jesus nos falava, que nós precisaríamos nos esforçar para passar por essa porta, porque mesmo querendo, eu posso não ter força suficiente para fazer isso. Por isso que eu preciso querer muito mesmo, para que isso vire uma força, um remoinho muscular dentro de mim, para que eu dê conta de atravessar essa porta estreita. Que é essa tranquilidade, saber que os enigmas surgem, as dificuldades surgem, eu ainda não terminei de resolver as que já estão em curso, surgem outras, e acaba que a gente tem, né, gradações e sobreposições de dificuldades, a gente tem que ir dando conta disso o nosso melhor. Por isso é tão importante a paciência, o perdão, o cultivo dos sentimentos elevados, porque senão a gente se perde mesmo, porque às vezes é no detalhe, é no descuido insignificante
que a gente acaba indo para uma porta larga por ser mais fácil. Porque a porta larga, ela não pede esforço constante, ela não pede vigilância o tempo todo, ela não pede o meu suor, o meu sangue, para não me conectar com a sombra. Quem pede isso é a porta estreita. Por isso Jesus já nos alertava, olha, se esforça para ir por essa porta, a porta difícil mesmo, e para desenvolver força para dar conta dela, porque se a dificuldade não facilitar, peça mais força para lidar com aquilo. E em sendo assim, é quando você está ali naquele mar revolto e você pede para poder aquele mar ser acalmado, mas às vezes não vai ser. O mar vai continuar revolto do mesmo jeito, às vezes até piorar. Mas, se você pede força para lidar com aquilo, que tenha mais sabedoria para as decisões que você vai tomar naquela situação, você vai conseguindo conduzir aquele timão do navio de forma que, mesmo com ondas que se sobrepõem de todo tamanho, ameaçadoras, rugindo de todo lado, e mesmo a gente estando aí em riscos de perecimento de toda sorte, nós, ao pedirmos mais força, mais discernimento, mais intuição no bem, a gente vai conseguindo então fazer essa travessia com mais chance de êxito, porque as situações nos alcançam, gente, exatamente para a gente desenvolver mais recursos. Por isso que quando a gente pede para aliviar uma dada situação, é melhor você pedir mais condição para lidar com aquilo, porque aí você desenvolve. E com isso vai acontecer que nós poderemos viver aí essa experiência que é longa, laboriosa, e em sendo assim, nós vamos sendo como esse jovem que tem a sua personalidade, a maneira de uma preciosa pedra, por fazer a lapidação, mas vai ter aquele dia que vai nos desgastar, nos transubstanciar, até que o entendimento novo da vida faça brilhar no nosso mal do coração. E se considerarmos a questão a oportunidade de indagar consoante vai ser dito em palavras de Emmanuel, vai acontecer que não será esse lugar que nós pararemos, mas urge considerar que raro é quem vai valorizar o minuto, mas multiplica muitas fileiras dos que procuram de qualquer forma aniquilá-lo. Porque é uma imprudência quando eu gasto precioso recurso em discussão caprichosa e estéril. E por outro lado, gente, o avulto do conhecimento espírita, do que nos é aquinhoado, vai nos dando condição de compreender o valor do tempo e como a gente precisa bem acabar isso, enquanto valorizar em ação concreta. Por isso que a gente tem que fugir das discussões caprichosas, melindrosas, estéreis, vis, porque isso acaba que a gente vai estar gastando recurso para poder fazer isso. E nós precisamos realmente focar, e acaba que, se eu tenho noção da importância do tempo, eu também vou ter muito cuidado com como eu gasto ele. O que eu faço com os meus minutos? Por isso que, para o mundo e a visão materialista, tempo é dinheiro, é renda
material. E isso tem a ver com esses imediatistas interesses, mas acaba que, em seguida, esses que se envolvem meio nessa situação vão ter que recomeçar todas as incompletas obras nas esteiras encarnacionais. Por isso que os homens, eles acabam desfazendo, fazendo, destruindo, construindo, levianamente aprendendo e com dificuldade recapitulando na conquista da experiência e das internalizações boas. Visto que se eu não souber aproveitar a bênção daquelas 24 horas, eu vou viver distante da glória do século. Então, quando a gente adia o esforço pessoal, vou deixar para depois. Já consegui parar de fumar, já consegui parar de beber, já consegui não puxar o tapete do outro. Agora eu vou deixar aquela questão com a minha esposa para a próxima encarnação. Não façamos isso. Porque a gente não sabe onde nós vamos estar numa próxima encarnação. Pode ser que a minha próxima vinda para cá não vai ser no espiritismo e nem no cristianismo. Vai ser no meio do islamismo, do budismo, do shintoísmo. Naturalmente a gente sabe que Buda aí é um guia espiritual importante, do qual a gente tem muitos aprendizados com esse espírito de luz, de escola, mas nós poderemos não estar dentro do cristianismo na próxima encarnação e às vezes não ter o contato com o que a gente tem hoje. Então a gente tem que aproveitar que nós temos agora lucidez no corpo para fazer tudo quanto consigamos no bem, para além da nossa força, porque se eu adio esse suor, esse sangue próprio, é porque realmente eu ainda não percebo a importância do minuto que passa, não diviso isso. Por isso que cada hora vai ser uma afirmação e ratificação da nossa personalidade mesmo, nossa individualidade, através das situações das pessoas que nos buscam. E, em sendo assim, não nos esqueçamos de aproveitar e usar o tempo na aquisição da luz, do pipoque, do serviço digno, enquanto é dia mesmo. Porque esse tempo ele é o nosso silencioso explicador, por intermédio do elixir do sofrimento amargoso ou do espinho desilusional. Por isso não nos endureçamos, gente, nessa estrada que fomos chamados a trilhar em favor do nosso resgate e das nossas liberações de algemas, santificação, aprimoramento. A gente está escrevendo um livro aqui. Cada dia vai estar passando uma página que vai correr por nossa conta. E o preguiçoso ele pode até dizer, olha, amanhã eu resolvo isso, na próxima encarnação olha essa questão. O fraco pode dizer, olha, quando for daqui a uns 2 dias, pode ser que eu tenha força para encarar isso. O delinquente poderia asseverar, mais para frente eu faço a regeneração. Mas nós poderemos e vamos nos encontrar nesse amanhã em condições mais difíceis. Então, se a gente, por exemplo, considerar a quantidade de pessoas no mundo que não tem onde dormir, não tem um teto para encostar a cabeça ali, que não tem um pão para comer, uma água tratada, adequada para usar. Porque uma coisa é você ter uma água ali perto do seu, outra coisa é você ter uma água adequada. Porque a água que não está tratada, ela acaba que traz doenças para nós, distúrbios. O nosso corpo é em torno de 70% água, de adulto. De bebê é em torno de 90%. Então, nós somos basicamente, gente, na água.
E, inclusive, com essa similitude, aí, conforme é dito na coleção A Vida no Mundo Espiritual, com os mares, onde o sangue tem essa percepção também do gosto salino, como a água do mar. Então, você tem uma proximidade importante, porque realmente nós ainda continuamos sendo aquáticos, de certa forma, mesmo respirando agora pelo oxigênio, não mais por brânquia, estando mergulhado numa água propriamente dito. Mas isso mostra a importância da água adequada, e muitos não têm isso. E, em sendo assim, acaba que nós estamos lustros na carne, temos tanto e menoscabamos. Não vou deixar para depois, mas depois nós vamos estar numa situação pior. E, por exemplo, se a gente considerar ali a região da África, que tem ali uns 60 mil refugiados naquela área, e acontece ali uma entrega pela instituição humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, às vezes do pão, da única refeição que vai ter ali quem está naquele campo de refugiados, e uma água tratada, um medicamento. Isso está em risco de ser interrompido porque foi cortado verbas internacionais para as assistências humanitárias. Então, a Fraternidade Sem Fronteira está fazendo uma ação, vai ter mobilização do dia D. Nós temos aqui no nosso canal o Pix do Fraternidade Sem Fronteira e do Médicos Sem Fronteira. O Médicos Sem Fronteira atua em algumas outras áreas, como ali na faixa de Gaza, que a situação é muito crítica também. O Fraternidade Sem Fronteira atua em outras áreas, como nesse campo de refugiados, e que nós conclamamos realmente a todos que possam nos ajudar, essas instituições humanitárias. Um Pix que nós enviamos já vai salvar uma vida e ajudar alguém que tem a falta do necessário, do básico para viver. Então, convidamos a cada um que nos assiste nesse momento a entrar na introdução ali do nosso canal, que está a chave Pix, tanto do Fraternidade Sem Fronteira quanto do Médicos Sem Fronteira, e nos mobilizemos para o auxílio à Fraternidade Sem Fronteira, por exemplo, ali para esse campo de refugiado, para que não venha a ser interrompido. Porque são muitas pessoas ao léu, e por isso que vamos ser realmente conclamados a fazer essa postura de, diante dessa simbólica pedra, que possa nos asfixiar esperanças melhores do trabalho ideal do dia, do destino. Vamos ser realmente recebidos na glória do instante, do tempo. E por isso que a gente tem que tratar isso com sabedoria, serenidade, prudência, equilíbrio. E em meio a isso, o recurso amoedado, ele vai ser bom quando a gente pode com isso adquirir a misericórdia ou a simpatia dos outros. Então, quando isso realmente ele pode ser usado em algo que vai levantar essas cadeias, essas redes de humanitarismo, de auxílio mútuo. Agora, a partir do momento que a animalidade nos cansou, que nós estamos precisando de elevação, despertamos para esse estado de coisa e a urgência disso. No espiritualismo, nós seremos conduzidos pela investigação ao infinito. Tanto se a gente estiver falando da esfera de distantes astros, como no infinitesimal campo. Por isso que só a transubstanciação, a transformação de nós mesmos, à luz da superior espiritualidade, nos facultará acesso às
jorres da divina vida. Os problemas eles vão se estender sem solução de continuidade ao infinito, e cada qual vai ter aí necessidades diferentes, seja a criatura que for, mas precisaremos realmente ter essa percepção de que, por exemplo, as lutas que nós temos no lar é um problema crucial da redenção humana no orbe terráqueo. Como que nós poderemos ser benfeitores de 1.000 ou 100.000 pessoas se ainda a gente não aprendeu a servir a 10, 5 criaturas? Então, um discípulo sincero dentro do fé cristã precisará se indagar. Se eu não dou conta de ser fiel no pequeno, como que eu vou dar conta de ser fiel no grande? Por isso também que à medida que eu resolvo as situações que vão surgindo, eu preciso ir atrás de resolver as outras. E aqui, gente, o saber não será tudo. Eu preciso internalizar e aplicar corretamente o conhecimento. E para fazer bem, homem algum poderá dispensar serenidade e calma, imprescindíveis ao êxito do tentame, nem desdenhará a ajuda à cooperação, que é a dileta companheira do amor. Por isso que o nosso corpo espiritual, enquanto o nosso perispírito, onde quer que sejamos, a partir do que vai dentro de nós, e em sendo assim, o importante não é nem onde eu estou, porque em qualquer parte eu vou refletir a treva ou a luz, o inferno ou o céu que eu trago em mim. E por isso que, usando o nosso pensamento, a gente vai conseguir nesse desiderato, porque a fantasia, ela é uma ilusão e só vai se desiludir quem se iludiu. Então, fujamos da ilusão, da fantasia, mas enquanto o pensamento, questão da eletromagnética, acima da velocidade da luz, a imaginação, ela não é um país de criação incerta e vaga, de névoa. É fonte de energia, movimento, vitalidade. E que, de fato, isso tem a ver com esse know-how, de que a noção de cárcere como a dor de um ato que eu tenha feito nefando, de um remorso, nunca foi observada no canto do espaço ou no horizonte azul. Simplesmente porque isso reside e acontece porta adentro da alma. Por isso que nós realmente seremos chamados a fazer esses talhos e a termos em mente que, vez que eu consigo esses pulos, esses golpes, vai acontecer de que eu vou ficando mais próxima do testemunho e me afastando do risco da falácia, porque eu vou podendo, nesse sentido, fazer abraçamento onde Jesus mesmo houvera dito que é grande a colheita, são poucos trabalhadores. Roguemos, portanto, ao Senhor dessa colheita mesmo, para que envie para a sua colheita os trabalhadores. Porque Jesus houvera se compadecido das turbas, porque elas estavam abandonadas e maltratadas, como ovelhas que não têm um condutor, um pastor.
Por isso, gente, que é sério abraçar um caminho com Jesus. A responsabilidade é muito grande. E, em sendo assim, precisaremos realmente de esse esforço que nós adiantamos, ao invés de adiar isso, a gente antecipa e abraçamos afincosamente nessa fascinação pelo bem, para que, em seguindo após o Cristo, nós possamos deixar, quando sairmos daqui, o mundo melhor do que quando viemos para cá.